Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, encerrando hoje, o assunto acerca de Maria. Nós vimos que foi alguém escolhido por Deus com uma obra específica, ser a mãe do nosso Salvador. Nós temos visto, nessas 2 semanas, como ela foi importante, como disse, repito, a mãe do nosso Salvador. Mas ela não pode fazer nada por nós, somente Jesus. Jesus também fez por ela e concedeu a salvação. Glória a Deus por isso. E nós podemos ver que ela teve sim outros filhos. Se você ainda não acompanhou as 2 primeiras partes, possa estar fazendo no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, nós podemos ver que muitos questionam, porque Jesus na cruz vai dizer para João cuidar de Maria e não os irmãos. Você tem sua mãe, mas você sabe que seus familiares, seus irmãos, seus parentes não fariam nada por ela ainda, não entenderam a fé, ainda não servem ao próprio Deus, ao Deus vivo. Você daria, num momento como aquele, deixaria a sua mãe com uma dessas pessoas, com um dos seus irmãos? Claro que não. João partilhava da mesma fé e a preocupação de Jesus com Maria era grande. No capítulo 7 de João, no versículo 5, diz: pois nem seus irmãos criam nele. Pode ser que nem estivessem ali no Calvário, acredita? Pode ser que eles nem estivessem ali naquele momento. E também há a possibilidade de que João fosse primo de Jesus, esse João, mas servia a Deus, servia a Jesus, guardava a fé. Então ele quis entregar Maria nas mãos de alguém que ele tinha certeza que cuidaria depois dele morrer, ressuscitar e ir assunto ao céu. Então muitos também nós podemos ver que querem afirmar que eles eram primos, porque dizem que no hebraico é usado, já falei isso na segunda mensagem, é usado o mesmo vocábulo tanto para a palavra primo como para a palavra irmão. Só que isso acontece realmente, mas no hebraico. Mas o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então nós podemos ver que existem 2 palavras diferentes, adelfo e anépsios. Adelfo para irmão e anépsios para primo. Então alguns vão querer alegar e estão alegando que por estar escrevendo em grego para judeus, usaram do mesmo princípio do hebraico. Não justifica isso. Claro que jamais pode ser isso justificado. Nenhuma sustentação há à luz de uma sensatez, pois o próprio Lucas, escritor de um dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos, ele era gentio e escrevendo para os gentios utilizou a mesma palavra grega para irmão, quando se referiu aos irmãos de Jesus, e podemos ver isso em Lucas 8, 19 e 20. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Atos 1,14 também nós podemos ver. Então todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui em Atos 1,14, Os irmãos de Jesus aqui abrem a mente, o entendimento, espiritualmente falando, e já estão também servindo a Jesus. Então provavelmente depois que Jesus ressuscitou, os seus irmãos reconheceram ele como Salvador. A Bíblia não pode detalhar todas as coisas. No livro de João mesmo vai dizer que se tudo o que Jesus fez fosse relatado, anotado, escrito, João diz que entendia que nem todos os livros do mundo, ele falando praticamente naquela época, mas eu posso dizer mesmo, em todas as nações, esses livros, de relatar todas as coisas que Jesus fez. Glória a Deus por isso. Então ele ainda continua escrevendo a sua história, ele continua ainda escrevendo a minha história. Se você for anotar, anote aí algumas coisas que você vai lembrar e outras que você nem sabe, mas as que você lembra que Jesus fez por você. Você vê que é muita coisa. Imagine no ministério, pouco tempo, sim, 3 anos e meio, mas Jesus fez muito e você
quantos anos tem de ministério? Eu, quantos anos tenho de ministério na presença do Senhor? O que é que nós temos feito, não é? Não temos feito nada, não é verdade? Mas Deus se alegra com pouco que você faz, desde que a sua intenção seja fazer muito, mesmo que você não consiga, mesmo que eu não consiga. Então Lucas, ele era um escritor muito cuidadoso e jamais cometeria um erro assim, jamais. Ele pesquisou tudo, ele quis fazer, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu procurando, né, um médico muito inteligente, procurando todos os relatórios, aprendendo, ouvindo, né, para detalhar. Então ele jamais faria isso, jamais ele cairia no erro de escrever duas palavras assim no sentido, palavras gregas que viessem a ter um sentido, o mesmo sentido no hebraico. Jamais ele teria feito isso. Então nada é dito também acerca de Maria e da sua morte. Nós vimos que muitos dizem, né, surgiu nos tempos antigos a lenda de que Maria foi para o céu, né, em uma suposta ascensão. Não existe isso em toda a Bíblia. Os 66 livros não relatam nada parecido. Né? Nós vimos que houve, né, um cuidado de Maria para com seu filho, ela zelou por ele, esteve com ele até ali o momento da sua morte, estava junto com os demais quando também ele apareceu entre aqueles que estavam ali, né, temerosos por Roma, não é? Para que os romanos não viessem prendê-los, e eles ali reunidos, e Jesus aparece quando ressuscitou, e Maria também estava ali. Mas a Bíblia não fala nada acerca da morte de Maria. Por que você vai falar? Porque nós vamos dizer coisas que não estão na Bíblia, de heresia ou heresias, quando dizemos algo que a Bíblia não diz. Então essa se divide em duas diferentes posições. A primeira defende a ascensão de Maria ao céu ainda em vida, e a segunda hipótese defende a ideia de sua ascensão após a morte. Mas não é verdade, isso é apenas uma tradição sem nenhuma base bíblica. Você não vai continuar, você não quer continuar crendo em algo que não é uma base bíblica, que a palavra de Deus não diz. Tudo que estiver fora da Bíblia não devemos aceitar. Em 1950 podemos ver que o Papa Pio XII, ele promulgou essa doutrina, o homem, né? Esse dogma na Igreja Católica. Nós amamos os nossos amigos, irmãos católicos, muitas pessoas, né, muito pessoas boas, mas podem estar crendo nessa doutrina criada por um homem, né, segundo a sua própria vontade, não segundo a palavra. No entanto, sua bula não é conclusiva, não é para apontar qual das duas vertentes foi realmente adotada pela teologia católica. Na sua própria bula, no seu próprio escrito, não está conclusivo. Ele não deixa claro se os católicos realmente creem que Maria ressuscitou e foi para os céus após a morte, ou se ainda viva foi para o céu. Mas nós sabemos que isso não é verdade, isso que importa, porque eu sei que você quer, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Então Maria, mãe de Jesus, ela pode ser adorada? Claro que não. O único digno de adoração, que veio como homem, sendo Deus, um Deus homem, um homem Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Maria não deve ser adorada. Ela adorou a Deus, ela reconheceu na sua humildade. Deus atentou para ela, concedendo a graça de ser a mãe do Salvador. Se ela estivesse aqui agora conosco, ela não aceitaria de forma alguma uma adoração. Nossa adoração deve ser apenas a Deus. Êxodo 20, 2 e 5, Lucas 4, 8, a palavra assim nos diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E o capítulo 4 de Lucas 8 diz: Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele não disse à minha mãe, você pode adorar, você pode servir somente a Deus. E ele falou, né, para Satanás. Então, para nós também, nós sabemos que a adoração é só para Deus. Então, segundo a Bíblia, não há de forma alguma, né, dizendo que Maria, mãe de Jesus, tem um lugar de destaque como um tipo de intercessora. Muitos deixam de orar, de pedir ao verdadeiro Deus através do intercessor Jesus para pedir por meio de Maria. Muitos são sinceros, nós sabemos disso. Mesmo sinceros, estão errados, porque só podemos pedir ao Pai por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2, 5, 6 vai nos dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, só Ele, Maria não morreu por nós, quem morreu foi Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos entender de uma vez por todas, só Jesus merece adoração. Por que colocar Maria, não é? Nesse momento, no momento em que você, nesse momento de adoração, se a palavra de Deus diz que só devemos adorar a Deus e quem pode interceder por nós é o próprio Filho de Deus. Então vamos nos apegar a isso, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nem Jesus, eu creio assim, antes de vir à terra, ele podia interceder por nós. Mas depois que ele veio com a legalidade de ser homem, de passar tudo que nós passamos na terra, dores, aflições, e morrer por nós, pela humanidade, ele agora, Jesus Cristo, homem, pode ser esse intercessor no céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele provou a morte por você, ele provou a morte por mim. Ele sim pode ser o meu intercessor. No momento da sua aflição, meu irmão, minha irmã, minha amiga, olha, clame ao Pai por meio de Jesus. É Ele que vai levar a sua oração para o Pai. Ele é o mediador. Você está aqui na terra, Deus nos céus, e há um mediador, Jesus Cristo, homem, para mediar a sua petição ao Pai. E Deus com certeza lhe dará a resposta, porque é o seu Filho que está pedindo por você. Então a Bíblia também é bem clara ao dizer que nós sabemos que os seres humanos todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Em Romanos 3:23, Efésios 2:8 nós podemos encontrar: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. E o versículo 8 do capítulo 2 de Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas quem foi que nos trouxe essa graça? Jesus. Maria, como todas as pessoas, também estão inseridas nessa mesma condição. De forma alguma seria uma exceção dizer que ela nasceu sem pecado. Jamais podemos dizer isso, que Maria nasceu sem pecado. Ela foi também contaminada pelo pecado original, o pecado de Adão e Eva. Dizer o contrário é ir contra as Escrituras. Pecado aqui, que muitos dizem o pecado original é o sexo, é o relacionamento sexual de Adão e Eva. Não, o pecado original é o pecado que deu origem à queda humana, ou seja, o pecado de Adão, o pecado de Eva. Esse é o pecado original e todos nós já nascemos com essa tendência, infelizmente, mas Jesus veio para mudar essa situação. Você recebendo Jesus como Salvador, você se torna livre, mesmo que você fale, porque somos falhos, mas imediatamente nos arrependemos e o sacrifício de Jesus é vivo sobre nós. A palavra de Deus diz que apenas um nunca pecou, Jesus, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E diz assim em Hebreus 4:15, 7 e 26, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Glória a Deus, mais sublime que os céus, o nosso sumo santo sacerdote, Jesus, foi tentado em tudo como homem, mas ele não pecou, por isso ele pôde morrer pela humanidade. Você ainda pode ler também o que o apóstolo Pedro vai dizer acerca de Jesus no capítulo 1 da sua carta, 2, 21 a 25. Maria deve ter sua memória muito respeitada. Nós devemos respeitar a memória de Maria, como você também tem que respeitar a memória do seu pai, da sua mãe, que já partiram. Ela foi uma mulher bem-aventurada, claro, e totalmente digna de ser imitada, porque Jesus não nasceria de uma qualquer, Deus não escolheria uma qualquer. Então vamos sim imitar o exemplo de Maria, a abnegação de Maria, o cuidado de Maria para com Jesus. Tenhamos cuidado desse Jesus, zelemos por seu nome, não vamos vituperar o nome dele, não vamos fazer coisas que outros digam, aí não é crente, ó, para aí não diz que serve a Jesus. Não, vamos cuidar do nome de Jesus. Então Maria é digna sim de ser imitada, ter o seu grande exemplo, principalmente o exemplo de humildade, fidelidade, abnegação diante dos planos de Deus. E você, como é que tem reagido diante dos planos de Deus para a sua vida? Você tem abraçado os planos de Deus? Abrace-os sim, porque Deus é fiel e Ele quer completar uma obra através de você. Então fique atento a tudo isso. Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim. Deus conhece também o coração daquele que deseja agradá-lo de tal forma, né, que querem honrar Maria mais do que é necessário, colocá-la no lugar de Jesus. Não podemos fazer isso. Ela sim foi uma mulher humilde, já falei, né? Havia nela uma fidelidade para com Deus, abnegação quanto aos planos de Deus para a sua vida. Mas existem também aqueles que, ao contrário, e a fazem o quê? Na preocupação de provar que Maria não é a nossa intercessora e que não subiu ao céu, como na verdade não é mesmo, não é? Em ascensão, ela não subiu ao céu em ascensão, terminam subestimando a mulher a quem Deus escolheu para ser mãe do nosso Salvador. E também isso é errado. Então vamos dar o valor, não é, a Maria como alguém especial, que vivia uma vida digna diante de Deus e dos homens. Foi assim escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Mas não esqueçam, não nos esqueçamos jamais, Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu por nós, então Ele está de braços abertos neste exato momento, né, para perdoar os seus pecados, porque Ele pode fazer isso, recebê-lo como filho. Ele pode fazer com que você venha a ser adotado por seu Pai, filho de Deus, por meio dele. Então nós podemos nos alegrar, porque Deus é esse que está cuidando de você, cuidando de nós, a tal ponto que enviou seu Filho Jesus, e continua o sacrifício de Jesus eterno para todos aqueles que um dia o receberem como Salvador. Amém? Querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento ímpar em que estivemos e estamos com a Tua Palavra em nossas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que revela todas as coisas e a Tua Palavra revelou agora, Senhor, a intenção, o desejo do Senhor para com todos os homens, que nenhum venha se perder, mas que todos alcancem a salvação. Nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus, porque assim estipulado, assim foi dito na Tua Palavra e assim nós cremos. Então, no nome de Jesus, pedimos perdão para os nossos pecados, para esse, ó Deus, que está ouvindo agora a Tua Palavra, esta oração, para que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa abrir o seu coração para o Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos. Há um tempo ainda especial para essa vida. Deus, em nome de Jesus, obrigada por enviar, obrigado, Pai, por enviar Jesus ao mundo para trazer a salvação. Obrigado, Deus, porque Maria foi esse instrumento. Entregamos em Tuas mãos as vidas que reconhecem isso e recebem no dia de hoje a salvação. Perdoados sejam os seus pecados e de agora em diante vivam uma vida diferente com Deus. Uma vida abençoada, reconhecendo que Maria foi o instrumento que Deus usou para trazer Jesus ao mundo, mas só Jesus salva. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, para essa
pessoa, para esse irmão, para essa amiga que está tendo no dia de hoje a certeza que só Jesus Cristo salva. Deus abençoe a sua vida e que de hoje em diante seja algo diferente e você vai provar do amor de Deus para a sua vida, porque como Maria foi instrumento dele, você também pode ser para abençoar outras vidas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas. O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te. Viva vencendo em Cristo Jesus.